Bom dia! Está começando mais um Pod 7. Olha que o seu dia seja incrível. Eu já vou te dar um spoiler. Eu tô com uma entrevistada aqui, uma pessoa que nós vamos bater um papo, que você vai se apaixonar. Mas antes, você já se inscreveu no canal? Eu não acredito que você ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva, compartilhe, mande link, assine as notificações, sininho, faz tudo isso, porque quando você faz, a mensagem chega para mais pessoas. Você sabe que o Pod 7, ele tem parceiros, a gente chama de equipe também. E eu não posso deixar de, como eu faço todos os programas, iniciar o nosso Pod 7 agradecendo e mencionando os nossos parceiros. São muitos porque a gente quer chegar em muitos lugares e para isso a gente precisa de muitos parceiros. Bora lá! Eu quero começar aqui mandando um abraço pro meu amigo Zeca, lá da Laticínios Bom Jardim. Pro pessoal da Minisol, Parque Sul, a Nicole e o Marcos, né? Também Casas Teodora. O Piticas Shopping 33, que manda as camisas dos heróis pra gente, pro nosso quadro Papo de Super-Herói. Rodrigo, obrigado. A Nashville, que tem o melhor hambúrguer da cidade. Olha, se você quer comer um hambúrguer e ter uma experiência, Nashville, ali na vila, tem um ambiente muito legal. Fim de ano, é aquela confraternização. Procura lá o Jean, marca a agenda, porque dá até fila, né? Bora lá também para Isis Ribeiro, Leste Bron. A Isis não é sobrancelha e cílio de alta qualidade. É um ambiente legal, é uma pessoa com um coração incrível. Então procura a Isis para melhorar o teu visual aí, fim de ano, fazer coisas incríveis, e eu tenho certeza que ela vai te atender com muito carinho. A doutora Vanessa Fortes, que é um amor de pessoa, estética avançada. Eu e minha casa todos somos clientes especiais dela lá e tem uma qualidade muito grande naquela clínica, além de uma clínica super agradável, onde tem um café muito gostoso. Mandar um abraço para a Poliandra lá da Farmaon Vila Brasília. Olha, Farmaon Vila Brasília tem o melhor preço da região e entrega na tua casa. Então, manda um zap aí para Poliandra, para Farmaon, encomende o seu medicamento. Paulo Lino e Eli, Protein House. Tem um espaço, sabe, você que quer melhorar sua qualidade de vida, dormir melhor, tomar um alimento saudável, procura o Paulinho, né, o Paulo Lino e a Eli ali no Espaço Vida Saudável, e tem ali suplementos que vão melhorar sua qualidade de vida, seu humor, sua disposição. Faça isso, tá bom? Olha, vamos lá. Eu estou aqui com a Gil. Gil, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui, por ser essa pessoa tão legal, de ter um sorriso, já chegou aqui encantando a gente. Gil, bom dia. Bom dia, Bispo. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. E antes da gente começar, né, convido a todos para ter uma experiência muito positiva aqui no nosso bate-papo. Eu quero fazer minha autodescrição, para que todos, né, tenham essa experiência e, de repente, tem algum amiguinho deficiente visual que ele possa entender aqui como está o nosso cenário. Bom, que legal. Vamos lá. Então, lá, eu tenho 1,62 m, eu peso 70 quilos, eu tenho cabelo longo, um pouco acima da cintura, na verdade. Estou usando um arco roxo. Roxo, na verdade, roxo e amarelo são as cores da minha marca, então eu estou sempre representando. Eu estou usando uma blusa branca. O meu brinco é lilás, com a pedra creme. Estou sem pulseira. A minha blusa branca, com a calça também roxa. E uma sandália roxa. Minhas unhas das mãos estão sem pintar e as unhas dos pés estão com a cor lilás. Então podemos conversar. Que legal. Vou fazer minha autodescrição também. Eu sou Leidson, estou com a camisa do Flecha, tenho 1,76 m, 89 quilos. A gente está aqui com 2 canequinhas do Pod 7. Aqui tem uma TV aqui atrás. E agora a gente vai começar a entrevistar. Mas antes eu vou fazer a descrição da Ana Júlia também, porque a gente quer arrumar um namorado para ela. A Ana Júlia tem 1,70 m, não, quase 1,74 m. Ana Júlia é bem magrinha. Ana Júlia é muito bonita. Tem um sorriso lindo. Sorriso lindo, né? Me ajuda, Cabelos lisos. Olha. No ombro, um pouquinho acima do ombro, né? Ela veste um vestido longo,
preto com a barra branca e um tênisinho preto com a faixinha branca também de cadarço. Eu acho que agora a gente consegue, porque ela não aparece. Então, muito simpática, doce. Todas as vezes que falou comigo ao telefone, sempre muito gentil. Eu acho que é um bom partido. Eu recomendo. E agora a gente vai conseguir, Gil. A gente vai conseguir, Gil, casar essa menina, Gil. Mas não é por falta assim, ela, porque ela é exigente, né? Sim. Porque com todas as qualidades, ela... O nível é em cima, né? O nível é em cima. Ela é um pouquinho chata também, sabe? Porque ela é muito assim, ó. Então você que quer crescer na vida, a Ana Júlia vai te ajudar, porque ela vai colocar ordem na tua vida aí, no teu planejamento, e faz assim. Ela... Olha, Ana Júlia. Estava previsto isso, Ana Júlia? Isso foi qualidade. Não, né? Bora lá, Gil. Vamos. Gil, a gente lá em casa fala, Gil da Jujubinha. Olha, eu quis trazer você aqui porque eu vi autenticidade, eu ouvi qualidades da sua pessoa, e quando eu tive uma experiência dentro de uma inovação, eu falei, eu tenho que saber mais da onde veio, de onde surgiu, porque é uma ideia... Pô, na nossa região é exclusiva, é única, né? Isso. Conta um pouquinho do seu projeto. Quem que é? Mas fala pra gente quem que é a Gil. Se você se descreveu como você... Mas quem que é a Gil? A Gil, na verdade, né? Antes de ser mãe, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de servir. Então, trago até isso no meu slogan, né? Experiência, Jujubinha é mais que um salão de beleza infantil, experiência de amor e cuidado. E todo cuidado, ele passa pelo servir. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de servir, adoradora. Sou uma pessoa doce. E aí, sou legal pra caramba. Dá pra perceber. Sou modesta, né? Mentira. Sou mãe do Guilherme e da Ana Júlia, com 9 anos. Sou casada com o Wagner há 20 anos. Major, patente alta, né? Eu venho de uma família muito forte, de mulheres muito fortes, né? E eu trago isso também no meu dia a dia, no meu DNA. Legal. Eu acho que isso fez diferença em toda a minha história. Bom, vamos lá. Olha, eu tive uma experiência com os meus netos no salão. E eu acho que quando eu entrei lá e fui muito bem atendido, as crianças foram muito bem atendidas, as crianças foram paparicadas, mas eu senti algo único. Sim. Que eu falei, olha, eu tenho que conversar com elas sobre essa autenticidade, sobre essa ideia criativa, porque a gente ama as ideias aqui. A gente aqui é um podcast que ama as histórias, mas ama a ideia, ama a criatividade. Então, qual é a minha... Porque a Bela, na verdade, ela saiu de lá falando assim, vovô, eu gostaria muito de voltar um dia, porque eu queria sair daqui para ir para a escola, porque ela queria sair maquiada e bonita, com penteado, né? Que a sua cabeleireira fez um penteado especial nela. E ela saiu de lá direto, que ela queria sair direto para a escola. Não, o vovô vai te trazer de volta. E eu sempre tive a mesma dificuldade, porque as crianças sempre tiveram dificuldade de cortar cabelo, são os primeiros cortes, né? E aí, quando a gente entrou lá, acabou toda a dificuldade. Então, o que eu quero saber, o que todo mundo quer saber? Como que surgiu essa ideia de ter um salão exclusivo para crianças? Da onde surgiu? Qual foi a dor? Porque a gente acredita que uma grande ideia nasce de uma dor, né? Literalmente, né? Então, conta um pouquinho pra gente. É engraçado, né? Assim, curioso, porque muitos de nossos clientes, quem faz propaganda são as próprias crianças. Muita gente sempre pergunta, como você conheceu o Jujubinha? Tia, na verdade, uma amiguinha veio aqui e falou lá na escola que tinha vindo no salão de criança, no Salão do Leão, e aí a gente procurou na internet e achou vocês. Então, as crianças mesmo já fazem esse boca a boca, né? Se o boca a boca é legal para o negócio, imagina a própria criança falando. Então, a gente recebe muitos clientes assim também, por essa experiência. Bom, mas Jujubinha nasceu, na verdade, de uma dor como mãe. E eu tenho o Guilherme e a Ana Júlia, que hoje com 10 anos, mas sempre tive muita dificuldade de cortar cabelo do Guilherme. Eu falo que não tinha pirulito que desse jeito para poder cortar o cabelo do Guilherme. E a gente passava, assim, a gente foi em testou vários salões, pedimos recomendações aqui na região, mas não encontrávamos nenhum lugar que a gente fosse acolhido. A gente sempre se sentia, assim, incomodando aquele ambiente. Por quê?
Porque o Guilherme estava incomodado, porque não conseguia cortar o cabelo. O profissional tinha técnica, mas não tinha habilidade de lidar com criança. Tem tempo certo no salão para você cortar, e a agenda, ela gira em torno, né, daquele tempo determinado. E os clientes daquele salão, que normalmente você vai para o salão para quê? Para relaxar. E às vezes a mãe deixava uma criança chorando em casa, aí chegava no salão, olhava para mim, tipo, eu deixei meu filho chorando em casa, você trouxe essa criança para cá, né? E não tinha. Então, a gente, diante disso tudo, a gente foi juntando, assim, eu falei, poxa, a gente sentia essa necessidade, mas nunca tinha tido a ideia de ter esse salão. A Ana Júlia, na verdade, era o contrário, parecia que ela tinha nascido no salão. A menininha, assim, gostava de cortar, pintar as unhas, qualquer oportunidade que tinha para ir comigo ao salão, ela ia. Só que o ambiente não era um ambiente para criança, era a televisão, a propaganda mesmo, né? Os programas na TV não eram direcionados para as crianças, as conversas paralelas entre os clientes não eram conversas infantis. E quando a gente está como mãe, o nosso papo é uma coisa. Quando nós estamos como mulheres, a gente não tem compromisso no que vamos falar, né? Se é infantil ou não. Então, aquele ambiente não era propício também. E aí a pessoa falando mal da dona do salão, a química em si, e isso foi guardando. O ambiente não era legal. Não era. Então, eu falo que assim, o nosso destino, tudo que a gente passa na vida, ele coopera para o destino. Muito bom. E muitas das vezes a gente questiona, né? Porque a nossa visão é muito limitada, a nossa visão é ali do presente. Então, a gente questiona por que isso, por que aquilo, mas aquilo tem um propósito. Aquilo, na verdade, faz parte, é como se fosse uma ponte para ligar onde você está hoje e onde realmente é o seu destino. E foi o que aconteceu comigo. Eu sempre trabalhei na igreja, por exemplo, com o grupo infantil. Sempre, sempre. Eu era referência, assim, no sentido de... Tinha uma saída com o grupo infantil. Tia Gil, vai. Não, fala pra tia Gil vir aqui. Então, eu sempre fui essa referência. E quando eu, na adolescência, não sabia o que ia fazer, eu sou da Baixada Fluminense e minha família não tem recurso financeiro, assim, era limitado mesmo. E meu padrasto falava pra mim assim, olha, a gente tinha uma barraca, né? Aí ele falou, faz um curso de cabeleireira, porque todo mundo precisa cortar cabelo, você não vai morrer de fome. Então, sucesso também é muito relativo. O que é sucesso depende de onde você está, qual é a referência que você tem. Então, lá onde eu vivia, na Baixada Fluminense, sucesso era não passar fome. E legal, assim, eu aprendi muito, isso trouxe muito aprendizado para mim. E eu fiz o curso de cabeleireira. Só que à medida que o tempo foi passando, eu percebi que eu não queria aquilo para minha vida, aquela instabilidade. Então, comecei a estudar e passei no concurso da Petrobras. Aí é uma outra longa história. Mas por que eu estou contando essa parte? Porque tudo isso cooperou, porque com a Petrobras, ano passado, em 2019, foi privatizada. E aí me vi numa depressão, não sabia o que faria. E aí fui resgatando vários momentos. E cheguei até o momento de uma amiga comigo lá em casa. Fiz o penteado no cabelo da Ana Júlia, minha filha, e fiz o mesmo penteado na filha da minha amiga. Aí ela falou assim, filha, a gente precisa de um salão da tia Gil, porque a mamãe nunca vai conseguir fazer um penteado como esse. Bicho, aquilo eu fiquei assim louca. Uau. Fiquei louca. Eu acordei meu marido 3 horas, eu comecei a pesquisar na internet se já existia essa proposta, e vi que aqui não tinha. Em poucos estados tinha um salão de beleza. Eu falei, é isso. Mas eu ainda estava empregada. Então, assim, gostei da ideia, mas não pensei em empreender nessa área, não, de verdade. Até que quando a Petrobras foi privatizada, tem um programa de demissão voluntária. E eu aderi ao programa, porque pela instabilidade, achei que passei em concurso, né, ter minha vida resolvida, minha aposentadoria, e diante daquela instabilidade da privatização, não sabia o que fazer. Aí um gerente, no dia da minha despedida, falou assim, Gil, o que você vai fazer? Eu falei, vou ser dona de casa. Aí é uma curiosidade, eu amo ser dona de casa. Aí ele, mas você vai ser dona de casa? Você é tão criativa. Cara, toda hora seu nome tá no Rio, sobre alguma coisa, novidade. Aí eu falei, vou. Aí passou. Daqui a pouco ele veio de novo e me perguntou, Gil, você vai fazer o quê? Eu falei, meu Deus, eu já tinha falado pra ele que eu não ia ser dona de casa, já tava me incomodando. Mas aquela inquietação e dele perguntar, a necessidade de ter uma resposta para ele, aí me veio a frase da minha amiga na cabeça, o salão da tia Gil. Eu falei, eu até tenho um projeto, assim, uma ideia, mas nunca pensei. Ele, qual? Aí eu, falei. Ele adorou, porque a ideia inicial é que fosse aberto no shopping, né? E aí que eu não tinha ponto de apoio aqui, né?
Então, a ideia é que isso fosse no shopping e aí tivesse um play mesmo. Depois que a criança passasse pelo procedimento, que os pais pudessem ficar passeando no shopping e que a criança ficasse ali no play. Aí ele adorou. Não é isso, Gil, cara, que ideia maravilhosa. Aí aquilo me chamou a atenção, porque às vezes a gente tem uma ideia boa e a gente não sabe o valor daquela ideia. Então, quantas ideias às vezes morrem, né? Sem ter, pelo menos ter tentado. Diz que o lugar que mais tem ideia boa é o cemitério. É verdade. Né? Pessoas que pensam, falam, já tive essa ideia e tal, mas não consigo colocar em prática. Ou não teve um olhar tão atento como esse gerente, ele teve para mim. E ele foi participar de uma reunião, a gente voltou para a sala, aí ele voltou assim, Gil, já tive outra ideia para o seu projeto. Aí eu falei, qual? Ele, você pode ter câmeras, um relógio com câmera. Enquanto os pais estão fazendo as compras, eles conseguem olhar as crianças no play. Eu vou para os Estados Unidos e eu trago isso para você. Aquilo, cada vez que ele falava uma coisa, ia crescendo dentro de mim. Depois ele voltou para a sala, e dava para perceber que ele estava inquieto. Tinha um vidro, né? E eu ficava olhando. Eu passei a observá-lo, a reação dele nessa reunião. Aí ele saiu para beber água. Tive outra ideia. Eu falei, já tem um sócio. Aí ele virou e falou, você pode fazer igual pet shop, você pode botar um carro para buscar as crianças em casa. Enfim, então assim, depois daquele momento eu comecei a juntar tudo. Por isso que eu falo que tudo que a gente passa na vida não é o nosso destino. Na verdade, são situações que vão moldando o nosso caráter, nossa maturidade, para que realmente a gente consiga desenvolver aquilo no nosso destino. Gil, fantástico, tá bom. Aí você pegou todas essas ideias. Sim. Pegou, e aí você foi fazer aquela acoplagem, né? Você foi delimitando. E aí? Aí chegou no que é hoje. Isso. Como foi? Você falou que ia ser no shopping. Por que não foi no shopping? Aí a empresa me fez um convite para continuar trabalhando. Falou assim, olha, é importante que você fique aqui, você exerce um papel importante hoje na gerência. A gente vai te resgatar. Era um termo lá interno, né? A gente vai te resgatar. Há interesse da sua parte? Aí eu pensei, falei, eu já estava totalmente mergulhada, apaixonada no projeto Jujubinha. Eu aderi ao PDO em novembro. Dia 27 de dezembro, quando eu recebi a proposta. Mas eu já tinha ido ao Sebrae, já tinha feito a primeira consulta. E essa é uma outra parte importante, Sebrae na história do empreendedor. E aí eles me fizeram essa proposta de continuar. E tudo aconteceu da melhor forma possível, porque nesse ano, eu fiquei mais um ano na Petrobras, dividindo, fazendo dobradinha, Petrobras, casa, Jujubinha, e nesse ano a Petrobras veio com uma proposta diferente, de preparar os funcionários para ser empreendedores, olha isso. Olha. E ela começou a trazer vários cursos, um deles foi o Jeito Disney de Encantar Cliente. Eu fiz esse curso 3 vezes, e é onde a gente tem a base, né, do encantamento, da experiência. Eu fiz esse curso 3 vezes, eu li o livro 2 vezes, eu passei isso para a equipe também. Então, aí nesse momento foi quando eu resolvi, o negócio no início ele precisa de um recurso, né? E olha que nem tinha pandemia, comecei em 2019, no meio do caminho ainda teve a pandemia. Então foi a melhor escolha que eu fiz naquele momento, porque eu consegui me preparar, absorver conteúdos ali dentro da Petrobras de empreendedorismo, um olhar diferenciado, porque eu fiquei 16 anos na Petrobras, eu nunca tinha empreendido dessa forma, apesar de ter começado a trabalhar aos 8 anos vendendo bala. Então, isso tudo foi moldando Jujubinha para o que é hoje. Aí, nesse momento, eu liguei para alguns salões em outros estados e pedi. Falei, você pode me dar uma consultoria? Eu quero abrir um salão aqui na minha cidade. Ninguém. Eu falei, meu Deus do céu, quando eu montar o meu, eu vou montar uma consultoria para quem quiser abrir salão. Porque é parceria, né? Assim, eu acho que todo mundo tem o que ensinar e o que aprender. Eu falei isso esses dias, até numa outra gravação. Falei que a gente é fonte e a gente tem uma fonte maior. E essa fonte entrega pra gente. Sim. E o que eu tenho que fazer? Me esvaziar, sabe? Sem reservas. Para que eu volte a receber novas ideias. É isso, criar espaço, né? Criar espaço para o novo, para a criatividade nova, para algo incrível. Mas tem uma coisa aqui que eu não entendi. Tá. É porque é muita coisa, né? Que eu não entendi. Você morava em Nova Iguaçu, que você falou? Eu morava em Engenheiro Pedreira. Fica em Japeri. E aí comecei a trabalhar como estagiária aos 19 anos na Petrobras.
Aos 20 eu conheci o meu marido e a gente começou a namorar e a partir de então eu saí de casa para poder morar com ele e nesse momento o estágio acabou e consegui um contrato com uma outra gerência, aí outro gancho. A minha frase de bio é assim, ninguém faz nada sozinho, ninguém vai tão longe sozinho. Então a vida é feita de conexões, de parcerias. E a minha parceria também começou por aí. Quando terminou o estágio, não tinha vaga para mim no meu setor. Aí uma outra pessoa que eu tinha me conectado, um outro coordenador, foi lá no meu setor e perguntou assim, cadê aquela estagiária que trabalhava aqui? Ah, ela acabou o estágio dela. Vocês não conseguiram vaga para ela? Falou, não, você tem contato dela? Me manda. E aí eu voltei para esse contrato e fiquei por 6 meses. Durante 6 meses, depois contrato como secretária. O contrato terminou, não foi renovado, me senti injustiçada. Eram 6 secretárias, né? Aí eu falo assim, ninguém é evangélico. A gente tem uma soberba às vezes, né? A gente aprende ao longo da vida. Mas eu pensava assim, poxa, ninguém é evangélico, só eu. E só o meu contrato não foi renovado. Por quê? Porque me senti injustiçada. E aí fui para casa. 2 semanas depois, abri o concurso para a Petrobras. E aí eu entendi o porquê. Porque se eu tivesse, como o meu contrato tivesse sido renovado, eu não teria tido tempo para estudar para o concurso. Então, eu estudava de 12 a 14 horas por dia e fui a 39ª. Então, fiquei lá por 16 anos na Petrobras. E os últimos 7 anos, eu trabalhei em Volta Redonda, porque aí engravidei do Guilherme e da Ana Júlia, queria criar as crianças num lugar mais tranquilo, mais calmo, que tivesse qualidade de vida. Consegui uma transferência para Volta Redonda. E aí, nesse tempo, quando aconteceu a privatização, eu já estava em Volta Redonda. Entendi. É porque você falou que morava lá, por que o Jujubinha... Então é aqui em Volta Redonda, é isso que ficou, porque você mudou para cá, buscando uma cidade mais tranquila. O seu marido... Ele é militar do Exército. Então, conseguiu uma transferência para Amã e foi mais fácil para ele, tranquilo, né? A gente, na verdade, visitou assim, algumas unidades da Petrobras, Macaé, e Volta Redonda foi o lugar que mais me identifiquei, porque é uma cidade de interior, né? Mas que tem cara de cidade grande e cara de interior, tem a segurança ali de interior. Então, achei que aqui é o lugar que a gente quer criar as crianças. E beleza, mas hoje você é só Jujubinha? Depois de 1 ano de empresa, hoje Jujubinha tem 3 anos. Depois de 1 ano, eu pedi demissão e aí, no ano que eu completei 1 ano de Jujubinha, eu saí da Petrobras. Você viu que estava consolidado a empresa, claro que no início ainda, mas que já te dava o resultado que você poderia abrir mão do trabalho. Na verdade, não estava consolidado não, tá, Bispo? Foi uma situação assim... Eu sempre busco muita orientação de Deus em tudo que eu vou fazer, mesmo quando estava afastada. Tinha uma frase que eu li que falava assim, quando você tiver plano B, o seu plano A não vai funcionar. Isso aí. Porque eu me dividia, porque era uma rota de fuga, sabe? Não, mas se não der certo, eu tenho a Petrobras. E aí eu entendi que depois de 1 ano, eu precisava ter um compromisso maior. E foi quando eu realmente pedi para sair. Eu já tinha tentado 3 vezes, graças a Deus, assim, aconteceu no momento certo. E uma das respostas que eu pedi para Deus, eu falei assim, eu não sabia se saía, se não saía, assim, será que eu tô alguma coisa, né? Eu tô me antecipando. Aí dobrei meu joelho. Quando eu levantei, eu ouvi uma ministração do David Leonardo que falava assim, aquilo que te trouxe até aqui não é o que vai te levar além. Nossa, como isso fez sentido para mim. Inclusive, depois que eu saí, eu precisei resgatar essa frase, que é muito mais do que frase de efeito, sabe? Aquela coisa, a frase, não. Realmente fez sentido, foi uma resposta de Deus. Então, a decisão que eu tomei foi com base também nessa resposta. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar além. Mas muitas pessoas, né, estão ouvindo o nosso podcast, inspirando. O tempo todo a gente inspira e é inspirado. Às vezes a gente conta, né, só o outro lado. Você só saiu da Petrobras e eu vou sair então, porque às vezes talvez você esteja passando por essa transição. Eu tive 1 ano de preparação e antes de sair, antes de ter essa resposta, eu já me preparava para essa saída. E o que é importante, porque não dá para você sentir, vou sair e sem medir consequências. O meu marido, ele, como eu falei, o Wagner, ele é major do Exército. Então, eu tinha ali, se o pior acontecesse, a gente tinha o que não poderia ser afetado, era a educação das crianças. Mas se
todo recurso, se precisar vender casa, carro, e precisar... o que não pode ser afetado? A educação das crianças. Então, vamos para outra cidade, uma cidade menor, mas a educação a gente não mexe. E isso estava assegurado porque o Wagner, ele tem a vida financeira, ele é aposentado, né? Na reserva, na verdade. A reserva me garantia que o que não podia, que era sagrado para a gente, a educação das crianças, não seria afetado. E isso me deu muita segurança para poder arriscar. Falei, eu vou de cabeça, eu vou profundo, meu mergulho foi profundo. E então, por isso que eu falo, é importante, cada vez que a gente ouve um podcast, ouve uma história, pegar aquela situação, o aprendizado, e não aplicar 100%, mas entender o contexto da pessoa e entender o seu contexto. O que daquela história você consegue aproveitar e aplicar na sua, né? Não pegar 100%. Então, acho que é importante destacar isso, porque às vezes eu tenho um certo receio de falar e achar que é tudo muito fácil. Não é. Tem um livro que fala assim, na dúvida, não empreenda. Porque às vezes a gente vê o empreendedorismo hoje falado de uma forma como se fosse status, e não é. O empreendedorismo, ele é uma profissão como qualquer outra, que exige dedicação, exige renúncia, exige sacrifício, exige momento de choro, tem momento que a gente pensa em desistir. Sim, ou até hoje, assim, é difícil. Tem momento que fala, Senhor, será que eu vou aguentar? A gente aguenta. A gente é movido por esse desafio. Mas é importante olhar o cenário e não ir nessa onda de, tá empreender é bonito e todo mundo está fazendo isso. Porque quando a vivência, a prática, ela dói. E outra coisa que também é importante, não empreender porque está dando certo, porque está dando dinheiro. Essa área está dando dinheiro, vou empreender aqui. Mas realmente naquilo que você se identifica. Porque quando chegar essa fase difícil, o que vai te segurar é justamente o seu propósito. Não pode ser pelo dinheiro. O dinheiro, ele vem como consequência. Mas tem que ter algo maior que te segure ali, que te dê uma base. Ju, legal. Foi muito legal o que você falou de plano B, né? Não dá pra... Só flui da forma que a gente almeja quando a gente esquece o plano B. Sim. E lembra que só tem um A e tem que dar certo, tem que se arriscar, tem que fazer acontecer. Tá, só que a Gil, ela não é só... Hoje, pelo que eu estou entendendo, não é só o Salão Mais. Você está ampliando, está palestrando, sim, feira de negócios. Eu vi que tem um ônibus para fazer festa. Sim. E eu achei muito legal a ideia, né? E as questões das palestras. Eu vi que também você fez uma caravana por uma feira do empreendedor, né? Isso. Acho que era empreendedorismo feminino. É a maior feira de empreendedorismo do Rio. Mas é pelo feminino Sebrae. Só não? Não. Tá. É para todo mundo. Para todo mundo. Fala um pouquinho disso. Então, eu estou numa igreja assim, que vai muito ao encontro do que eu penso. Minha paixão é por vidas. E eu vejo o meu propósito, não o meu propósito como Jujubinha, mas o meu propósito como Gil. É mostrar para outras mulheres, principalmente pelas mulheres, né? Que a gente tem várias situações aí que diferenciam. Mas mostrar para outras mulheres que é possível. Porque eu estudo muda história, Bispo. Eu acredito muito nisso. E assim, eu mudei minha história uma vez quando eu saí de engenheiro pedreira e passei no concurso da Petrobras. Estudando a vida inteira em escola pública. Eu não fiz cursinho preparatório, estudei sozinha, dedicação, foi renúncia. Meu primo falava assim, mas o que você vai ganhar? Enquanto você está estudando, eu estou me divertindo, estou indo para a praia. E durante 16 anos, eu colhi fruto daqueles 2 meses de renúncia. Então, é até desproporcional a renúncia que a gente faz aos benefícios que a gente tem. Tamanho da benção. E outra coisa, assim, quando eu saí da Petrobras, eu vivi 16 anos no empreendedorismo, no corporativo, eu não conhecia ninguém. Eu vim para Volta Redonda, não conhecia ninguém. E mais uma vez a história foi mudada. E isso é fruto, claro, do Papai do Céu abençoando e muita dedicação. E uma dessas dedicações, né, ao estudo, a fazer diferença, a olhar a necessidade do outro, acabou se destacando essa minha parte de incentivar, do cuidar, em outra área, né? Cuidar dessas mulheres. Eu tenho uma amiga que ela é muito tímida e todo mundo falava para ela assim, você tem que gravar vídeo, porque rede social você tem que estar presente, quem não é visto não é lembrado. Aquilo me incomodava porque eu sou muito tímida.
E aí, aquilo me incomodava, porque eu falei, pô, todo mundo fala pra ela o que ela tem que fazer, mas ninguém fala assim, eu vou fazer com você. Como que eu posso fazer? Eu fui pra casa pensando nisso, como que eu posso fazer com ela? Aí eu falei, já sei, vamos gravar um quadro no Jujubinha? Eu tenho muitos, a maioria dos meus clientes são médicos, são empreendedores. Eu falei, vamos gravar um quadro, enquanto a sua filha estiver aqui, né, enquanto a Maria estiver aqui fazendo o procedimento, a gente grava um quadro, você contando a sua história, o que você quer, pronto. Aí a partir dela fala, não, mas eu não vou conseguir. Eu falei, amiga, a gente vai estar, assim, é gravação, se não der certo, a gente nem posta, mas vamos tentar. Aí eu fiz. Aí ela gostou. Eu falei, posso postar? Pode postar. Aí postei o dela, aí outra pessoa também se interessou, foi interessando e foi crescendo. Só que virou outro negócio. E eu não tinha ainda a maturidade de tocar esse outro negócio junto com o Jujubinha, porque o Jujubinha é uma empresa que está em crescimento. E o que aconteceu? Isso se destacou para uma organizadora de um outro grupo e ela me chamou para fazer parte, que foi a Lu, me chamou para fazer parte do Mulheres que Fazem. E aí eu comecei, falei, legal, aqui eu posso fazer o que eu gosto, de incentivar mulheres, ajudar mulheres. Não é só incentivar, não é ser líder de torcida, mas assim, de mostrar para elas que realmente com resultados, que isso é possível, mas que exige dedicação, exige renúncia, exige esforço, exige compromisso. Porque às vezes a gente acha assim, acontece, foi sorte. Depende do que você acha que é sorte. Estudar de madrugada é sorte. Eu durmo 4 horas por noite. Assim, isso é sorte? É fruto de dedicação. Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso cuidar das crianças, eu preciso cuidar da casa, cuidar do meu negócio, cuidar dos meus funcionários. A gente chama de elenco de Jujubinha. Então, assim, qual o tempo que sobra? De madrugada. E isso traz fruto. Foi por isso que eu fui convidada para esse grupo. Foi por isso que eu ganhei o prêmio estadual de mulheres de negócio. Que legal. Olha que legal. Muito. Isso foi agora, recente, em outubro. Então, o Sebrae, ele tem esse prêmio e aí eu fiquei em 3º lugar. Então, isso eu trago, quando uma mulher se levanta, ela traz outras mulheres, né, consigo. Claro. Então, eu trago essa bandeira de mostrar que é possível e está diretamente ligado ao nosso esforço. Então, eu tenho isso de me doar, de servir. A caravana, foi a primeira caravana que eu montei agora pelo Sebrae. E o tempo todo eu estava lá respondendo as mensagens que me mandavam. Eu fiz é legal, né, contar isso, porque o Sebrae cedeu. Falou, Gil, se você quiser organizar, a gente cede o ônibus. Então, tá bom. Aí eu já tinha criado um compromisso. Eu preciso levar 40 pessoas. Como que eu vou fazer isso? Aí eu peguei as pessoas que normalmente já estavam com a gente. Fui priorizando. Além disso... Quase que eu fui. Eu achei, eu falei, pastora. Quase que eu fui. Mas aí os compromissos são tão grandes que vai pra lá, vai pra cá. Mas é uma experiência incrível. Até para mostrar, sair dessa realidade que Volta Redonda, que às vezes fica muito preso ao operacional. E entender que existem coisas, a gente precisa ter um olhar 360. A gente não pode só olhar para o que está dentro da nossa operação e não pode pensar só em faturamento. A gente precisa ir além. E aí, nessa caravana, olha o que eu pensei. O cuidar, né? Como eu falei pro Sebrae assim, Natália é minha consultora do Sebrae. Nath! A Natália, eu falei, eu quero que a caravana não seja só um meio de transporte. Eu quero ter uma experiência, quero que as pessoas que vão comigo na caravana tenham uma experiência diferente. Eu já participei de várias caravanas. Tá bom, o que eu fiz? Peguei um clube social, comprei, falei, não vou gastar dinheiro com a passagem do ônibus então, converti o que eu gastaria com o meu transporte, eu converti para essa ação. Eu comprei clube social e comprei um bombom, sonho de valsa. Sem merchan aqui, mas para fazer sentido. Sem problema. Por que isso? Tinha um significado. Quando eu entreguei, falei, pessoal, clube social, primeiro que as filas são imensas quando a gente vai participar desses eventos. Quando eu vou para feira, por exemplo, eu não almoço, porque o momento saio de uma fila, eu vou para outra, eu perco a vaga ali na fila. Então, eu não almoço, eu levo lanchinho. Falei, eu tô trazendo isso aqui para vocês, primeiro, quando cair a pressão, vocês têm aqui o clube social, e quando vocês precisarem de energia, tem um docinho aqui para vocês, que é o sonho de valsa. Mas mais do que isso, o clube social, ele mostra essa conexão. A gente precisa estar no meio, a gente está sempre rodeado de pessoas. O empreendedor, ele não segue sozinho. A gente não consegue ir tão longe sozinho. Por isso, o clube social e o sonho de valsa, para representar o sonho de cada um de vocês aqui. E para que vocês conectem o sonho de vocês com essa experiência que vocês vão buscar. Que vocês sejam intencionais. O que vocês estão indo buscar na feira?
Dentro, o O adesivo... clube social, você disse por causa do nome? É, o biscoito clube social. Aí por que clube social? Porque a gente precisa dessa conexão da sociedade, clube né? social. Isso. Legal. E o sonho de valsa... O sonho eu já tinha pensado como chocolate talento, mas clube social... poderia também ter talento, né? O chocolate talento, você dá para as pessoas como talento, o sonho de valsa como sonho, mas o clube social não tinha pensado. Boa ideia. Fala de equipe. Aí, isso aí. E aí, para lacrar esse envelope, né, esse saquinho onde estavam os lanchinhos, eu coloquei um QR Code. E qual era a experiência, na verdade, além do clube social e do sonho de valsa? Aí eu conversei com o Sebrae e falei, vocês conseguem me ceder um curso? Me dar um curso para eu poder... Não queria fazer sorteio, eu queria fazer algo que a pessoa realmente merecesse. Aí o Sebrae me deu um curso de R$400. Aí as pessoas... E tinha um QR Code. A dinâmica era, quem escaneasse aquele QR Code ia para uma página e dizia, parabéns, poucas pessoas farão o que você fez. Você está a um passo de ganhar um dia de princesa no Jujubinha e R$400, um voucher de R$400 de curso. Uau. Mas para isso você precisa se levantar, se apresentar e falar uma frase, algo que motive outras pessoas que tem a ver com que estão aqui no ônibus. Ou seja, não era só escanear. A pessoa primeiro precisava ter uma atitude de escanear o código. E segundo, ela precisava ter uma atitude de levantar no meio do nada, porque não ia ter contexto, dependendo do momento que ela olhasse o QR Code. E se pronunciar. A gente foi na caravana com 40 pessoas, né? Tinha homens, tinha mulheres também. 2 pessoas fizeram isso. Que 2 pessoas abriram, né? 2 pessoas. Abriram, e as outras... Ficaram com... e aí... Mas não abriram. Depois só de mais uma pessoa que abriu e as outras não abriram. E o que eu trouxe ali? Eu falei, gente, estamos indo para a Feira do Empreendedor. Pô, nem abriu? Não. Não chegaram a abrir? Não abriram o QR Code. Que você acabou de fazer um dado, né? Você fez uma pesquisa de negócios, né? Sim. Fantástica. Quantas pessoas tinham no ônibus? 40 pessoas. 2 pessoas abriram. Mínimo. E às vezes... Mínimo. Você vê que nós não temos 5% de pessoas que querem empreender, mas não tem iniciativa. Não tem, exatamente. Iniciativa do empreendedor. Você já chegou a ouvir falar do Empretec? Já ouvi de longe. É um curso do Sebrae que trabalha comportamento. Ele não trabalha técnica. A gente estuda marketing, a gente estuda storytelling, a gente estuda muito. Legal. Mas o Empretec, ele estuda comportamento. E é o que diferencia o empreendedor bem-sucedido do outro. E aí, nessa hora, eu expliquei, pessoal, estamos indo para a Feira do Empreendedor e lá teremos várias oportunidades. Todas estaremos diante da mesma oportunidade, mas nem todas vão aproveitar. Então, estejam atentos às oportunidades que vocês encontrarão, porque assim como no ônibus, o voucher estava aqui, disponível para todo mundo. Mas só uma pessoa levantou e se arriscou, correu o risco de ser ridícula, porque do nada falar uma frase. Mas essa é uma característica do empreendedor bem-sucedido. É correr risco calculado, iniciativa, e além do que aquilo que todo mundo está fazendo. É o seu diferencial. Então, vamos para a feira conectados dos nossos sonhos com o que eles têm para nos proporcionar. Porque, imagino, né, uma feira do empreendedor, o tamanho da feira que é, o quanto de dedicação e preparação para esse evento acontecer. E aí, sim, foi muito legal, foi muito positivo. Inclusive, para quem não escaneou, todo mundo gostou do alerta, porque todo mundo chegou na feira com esse olhar mais atento. Mas você falou o resultado antes de chegar lá? Sim, porque a ideia era essa, era despertar para que as pessoas não perdessem oportunidades na feira. Tá bom, mas aí quem perdeu. Perdeu. Não, aí o evento, o brinde mesmo ganhou do o brinde, ônibus, mas não... ganhou o clube social, o bombom. bombom. Principal, que é um curso. Aí eu tinha pensado ainda, se todo mundo escanear, o que eu vou fazer, né? Porque só tinha um voucher. Aí era um voucher, o primeiro lugar. Um voucher de R$400 no curso de Sebrae. 2 dias de princesa. Então, assim, era o segundo e o terceiro lugar ganhavam um dia de princesa no Jujubinha e os outros ganhavam corte. Olha, se todo mundo ia fizesse, todo mundo ia ganhar. Tá vendo como que a vida é uma vida de oportunidades? Sim. E todos os dias você perde algo que você talvez não teve iniciativa, talvez não falou, talvez não se levantou, talvez não se pronunciou. Sim. Talvez não, de uma forma sábia e educada, não questionou, né? Porque a gente sabe que o questionamento, ele não é ruim, né? Não, ele traz crescimento. Ele é argumentativo, né? A gente aprendeu isso aqui num podcast também, sobre argumentação aqui com uma professora aqui, que a gente tem que ter essa base da argumentação. Gil, fantástico.
O nosso quadro é curto. A gente fala aqui 40 minutos no máximo, porque a gente entende que a pessoa vai trabalhar e assiste o nosso podcast. E se ela trabalhar perto de casa, ela vai e na volta ela termina. Sim. E por isso a gente tem um podcast mais curto. Legal. Eu vou te dar uma oportunidade agora e depois eu vou fazer a pergunta final, tá bom? Tá. Você vai falar para a Câmara, porque é fim de ano, e aí você vai falar para a Câmara o que eles precisam fazer para vencer no empreendedorismo. Pode deixar uma mensagem, fica à vontade, a Câmara é sua. Eu trago sempre como verdade que assim, a gente sempre fala em parceria no empreendedorismo. E para mim a principal parceria é o empreendedorismo com fé. Porque o empreendedorismo ele nos dá uma base para saber onde a gente quer chegar. Mas é a fé que nos dá a certeza que chegaremos. Então essa é uma verdade que eu trago para mim e eu acho que faz todo sentido nessa jornada como empreendedora. E ninguém vai tão longe sozinho. Gil, a gente termina no quadro de super-herói, que a gente fala que é o papo de super-herói. Eu acredito que todos nós temos um superpoder, sabe? Algo que faz a gente crescer, algo que a gente faz melhor, né? Eu sempre falo que eu sou muito... Eu aprendi com meu pai, com meu avô, que a generosidade é a minha marca, né? É onde... Mas não a generosidade só de praticar para aquelas pessoas que têm necessidades, talvez, de alimentação, financeira. Uhum. Não. É a generosidade de ensinar algo que você tem, de entregar algo que você tem, entregar mesmo, sem reservas. Tem gente que fala, pô, mas você fala tudo assim, essas coisas não é falado, é vendido. Eu falei, não, cara, mas eu acredito que quando eu falo, eu me libero para algo maior. Uhum. E esse talvez seja o meu superpoder. Qual é o superpoder da Gil? Aí tem 2 superpoderes. É difícil, né? Essa é uma pergunta simples, mas não é fácil. 2 superpoderes que eles se conectam, que é o servir e a gratidão. Eu trago isso, né, como verdade, e o que me motiva, é o que me move realmente, é o cuidar. Então, mas o que está por trás do cuidar? O servir. Então, para mim, o meu superpoder é o servir e, consequentemente, a gratidão. Porque quando a gente serve, acaba que todo o resto acontece, né? A gente vê, e essa gratidão por ver o efeito do servir. Gil, adorei. Eu também. Adorei o bate-papo, foi legal, ideias criativas. É claro que a gente falaria muito mais, muita coisa para falar, mas é claro que a gente vai agora... Você, ó, ficou curioso? Vai e segue nas redes sociais. Olha, se você é aqui da região, conheça lá no Instagram. Qual que é o Instagram? Fala pra O galera. Instagram é Gil Jubinha, @Gil com G, G-I-L, Jubinha. Então, eu já sigo, sou cliente, amo e tenho um mascote. E tem o mascote, nosso Jubinha. E tem um dia que ele vai, não tem? Toda quinta-feira ele Toda está em frente ao salão. Eu tenho que levar as bonitinho crianças. Isso, porque as crianças saem da escola, já levam desenho, aí os pais já sabem Foi que hoje, quinta-feira vai ser. É de tarde? Isso, sempre quinta-feira ao fim do dia. Aí as crianças legal. voltam da escola, fazem desenho, falam, Jubinha, eu trouxe para você, a gente tem vários. Olha, Assim. que legal. Essa e ele é conexão. como o mascote de lá, né? Como muito Ele estava legal. na feira, bispo, fez a festa na feira. Que legal! Muita gente tirando foto, né? Foi bem muito especial. bom, tá vendo? São pequenas ideias que movem, né? Elas conectam com as pessoas. É muito legal. Muito obrigado. A gente vai ter outros bate-papos, com certeza. Adorei o bate-papo. É muito bom você estar conosco ali no Projeto Vida, estar conosco ali na rede. É muito bom o seu empreendimento, é muito bom a sua ideia feminina também de despertar as mulheres. Pode ter certeza que você despertou em mim aqui algo novo também. Já pensei aqui num curso só para mulheres. Olha, e você legal. vai dar aula nesse curso com a gente lá na nossa escola de influência que a gente tem na igreja. Eu tô fazendo, tá? Tá fazendo o quê? Universidade da Vida e Escola de Dons. Legal, isso aí. Porque a gente sempre fala que para ser professor tem que passar por essa escola. Então você forma, porque nós vamos lançar uma escola, um curso, né? A gente vai criar um nome, mas só com mulheres, só para mulheres. A gente precisa. Só as mulheres que vão poder se matricular para esse curso, e a gente vai trabalhar ali os professores, que 90% vão ser mulheres, né? Eu não vou falar 100% porque eu quero muito estar dando aula nesse curso. E aí, mas as outras tudo vocês. E você vai ser especial. Já será
uma professora conosco nesse Que bom, curso, agradeço. Para ano que vem. Isso é muito bom, Bispo, porque, assim, o que eu sinto hoje, o que eu sinto falta aqui na nossa região? Você sabia que temos 35 grupos que incentivam o empreendedorismo feminino aqui? Muito Muita legal. coisa, a gente não sabia, eu não tinha essa noção, foi um dado do Sebrae. E aí, mas a gente não tem grupo que conecta o empreendedorismo com fé. Então, trazer isso é algo que realmente isso não temos na nossa região, isso precisa ser fortalecido, porque, como eu falei, são duas coisas que estão diretamente ligadas, porque não é na força do nosso braço. A gente precisa caminhar, a gente precisa investir em conhecimento e tudo, mas quando a porta, quem vai abrir a porta não somos nós. Mas quando ela for aberta, a gente precisa estar preparado. Você foi, você fez você que mais fez eu anotar aqui, hein, menina? Tem um monte de coisa que eu anotei aqui. Você me deu muitos insights. Muito obrigada, tá? Bispo. Adorei. Foi muito bom obrigada demais. Obrigado pelo teu carinho, obrigado por ser essa pessoa tão doce como você se inscreveu, mas é de verdade. É muito legal. Você é o tipo da pessoa que a gente quer sair para comer pizza, né, em família, né? Você é uma pessoa muito agradável e tem um coração muito grande. Obrigado pelo teu carinho. Obrigada. Sucesso sempre. Amém. Conte conosco, tanto aqui no nosso trabalho, tanto também na igreja. Estamos à disposição de você, do seu marido, da sua casa. É um caminho é uma via de mão dupla, tá? Então conte sempre com a gente. Já estamos contando. Muito obrigada, gente. Gente, amei. Você amou, não amor? Você adorou. Se você é como eu, anotou. Eu faço isso, gente. A gente sempre fala que a gente traz pessoas aqui pra gente aprender. E hoje eu aprendi. E eu tive uma ideia. Porque quem tem uma ideia como ela teve, com certeza tem uma ideia nova para usar. E eu já peguei, já anotei a ideia e já vou lançar, colocar em prática. Porque tem muito a ver com ideia. Não adianta eu ter um monte de ideia e não ter execução. Então, ano que vem tá chegando. 2024 tá aí. Execute as ideias que você tem, não leve elas para o cemitério, como foi falado aqui pela nossa entrevistada aqui, a Gil, que bateu um papo com a gente. Gente, vou ficando por aqui. Siga a gente nas redes sociais, compartilhe essa conversa, esse bate-papo para todo mundo. Se inscreva no canal. E o detalhe, siga os nossos parceiros e os nossos patrocinadores, tá bom? Que Deus abençoe. Beijo no coração.